Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado aí pela frente. Hoje a gente para meditar um pouco lá no livro de João, lá no capítulo 4, que Deus ele possa ministrar o teu coração e que ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que ele possa derramar sobre você uma paz que sai de todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. Hoje a gente começa lá pelo versículo 14 do capítulo 4 de João. E a palavra de Deus ela diz assim, ó: Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Amém? Então a gente vê que uma história que a gente conhece bem, né? Que é a história de Jesus lá com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. E como pano de fundo aqui para a gente poder entender melhor essa história, naquela época havia uma divisão étnica, religiosa entre os judeus e os samaritanos. E os samaritanos eram ali um grupo meio misturado, né? Meio misto, descendentes ali dos israelitas lá do antigo Reino do Norte. E ali eles desenvolveram também uma forma meio sincretista de adoração, misturando ali elementos do judaísmo com práticas idólatras. E por isso, eles eram vistos pelos judeus ortodoxos como heréis, como impuros, havendo ali uma profunda oposição, né, entre esses dois grupos. E quando a gente volta para a história de Jesus com a mulher samaritana, Jesus ele estava cansado de uma longa jornada, e ele para descansar um pouco ali no poço de Jacó. E por volta do meio-dia, como diz a palavra, uma mulher samaritana, ela se aproxima para retirar a água do poço. E foi quando Cristo, ele, contrariando ali os costumes da época, ele iniciou uma conversa com ela. Uma mulher de origem religiosa, controversa, etnicamente também. E nesse improvável encontro, Jesus ele oferece um presente muito mais precioso que a água que ela foi lhe buscar no poço. E ele fala com ela sobre a água viva, que sacia a sede da alma para sempre. E lá no versículo 10, diz bem assim, ó: Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Então a expressão água viva aqui é uma metáfora poderosa, representando ali a vida eterna, né, fluindo diretamente da fonte divina. Então Cristo ele se apresenta como essa fonte, uma fonte inesgotável, capaz de saciar por completo, né, de forma profunda, toda a carência espiritual do ser humano. E mais na frente, um pouco no versículo 14 do texto que a gente leu aí no começo, a palavra diz: Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Então essa preciosa verdade, ela nos ensina pelo menos 3 lições fundamentais. Primeiramente, só Cristo é a fonte da vida eterna. Nenhuma realização desse mundo, meu irmão, nenhum relacionamento humano, ele pode realmente saciar o vazio existencial das nossas almas, da nossa vida. A gente precisa reconhecer a nossa profunda carência interior, entregar nossa vida a Jesus, o Messias, o doador da vida, porque só Ele verdadeiramente é que satisfaz a sede da nossa vida. Em segundo lugar, após a gente receber a Cristo, a gente deve beber diariamente dele, das águas que fluem dele, porque quanto mais a gente se conectar de forma íntima com o Senhor, por meio da oração, da palavra, da comunhão, mais as águas do Espírito Santo elas se tornam rios na nossa vida, que vão fluindo, que vão nos fortalecendo, purificando, que vão capacitando a gente a dar frutos por onde a gente colocar a planta dos nossos pés, por onde a gente caminhar. E por fim, depois da gente saciar nossa sede através dele, nós somos chamados a compartilhar dessa fonte de vida para a vida dos outros, daqueles que estão sedentos ao nosso redor, porque nós temos o incrível privilégio de poder testemunhar a Cristo, oferecendo aí a almas ressequidas desse mundo, que a gente possa ser usado para isso, que a gente possa se dispor a isso. E assim nós nos tornamos canais, rios de bênçãos para a vida daqueles que nos cercam. Então assim, apenas Jesus e só Jesus
Ele pode saciar o vazio da alma. Por isso a gente deve entregar toda a nossa vida a Ele, em comunhão diária, e assim Ele vai moldando a nossa vida, Ele vai transformando o nosso interior, Ele vai lançando fora todo o vazio, preenchendo o vazio da alma, porque no mundo sedento por vida, a gente precisa levar a vida também. E essa é a verdadeira vida, conhecer o doador da água viva. Apesar das divisões ali sociais e étnicas da época, Jesus ele ofereceu de forma graciosa a água da vida, até mesmo a uma samaritana que era marginalizada. Então que essa boa nova, ela também sacia as almas sedentas de hoje, que a gente possa beber, que a gente possa se fartar dessa fonte, hoje e sempre. E para a gente fechar nosso devocional de hoje, 3 considerações para a gente poder guardar aí no coração. A história da mulher samaritana, ela demonstra ali a compaixão de Jesus, a sua capacidade de transcender as barreiras sociais, religiosas. E o encontro ali ele foi além de preconceitos, de tradições rígidas da época. E a mulher samaritana, ela se tornou ali uma discípula de Jesus. A palavra diz que ela leva a mensagem do Evangelho para o seu povo, aqueles que o cercavam. E que a gente possa pensar um pouco sobre isso, que a gente possa refletir um pouco sobre a vida que a gente tem levado, como a gente tem reverberado essa vida em nós para a vida do outro. Guarda aí no teu coração, eu espero que produza bons frutos, não esquece. Amo vocês em Jesus, se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. E na segunda-feira, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.